Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, quando eu cheguei hoje de manhã aqui, que o louvor começou a ministrar, estava tocando Regozijarei, e eu estava ali atrás, fui ali na mesa de som, botar um médiozinho e um agudo aí no microfone de Tiago, que estava muito abafado. E quando eu cheguei lá, ele começou a cantar o refrão da música e eu quase chorei ali atrás. E ali eu já sabia que tinha algo diferente no ambiente. Porque, irmão, eu costumo me emocionar assim com uma música meio diferente para alguns, né? Enquanto todo mundo tá pulando, eu boto para chorar, né? E eu percebi que o ambiente estava muito propício. Amém, irmãos? E foi assim o resto do louvor todinho. Quando o irmão André deu o testemunho aqui da sobrinha dele, eu chorei ali. Porque a palavra é uma semente. Amém, irmãos? E uma criança que recebe essa palavra vai criar raiz, irmão. Porque não é palavra de homem que a gente está se submetendo. Vai criar raízes, mas tem que ter um cuidado. A gente tem que cuidar dessa semente. Quão precioso é uma criança. E muitas vezes a gente é criança. Muitas vezes a gente é menino. Mas Deus não desiste de nós. Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele tem um plano, um propósito para a vida da gente. Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? Rick Renner diz que a gente não está aqui preenchendo espaço na terra. A gente não está aqui só para encher a terra, não. A gente tem um propósito. Amém, irmãos? Você pode sentar em nome de Jesus. Você tem um propósito, amado e amada. Deus tem um propósito para você. Ele te chamou e Ele planejou algo para a sua vida. E Ele planejou algo pela sua vida, para a sua vida e por sua vida. Se você andar naquilo que Deus te chamou para fazer, Deus vai alcançar outra pessoa. Amém, irmãos? Você pode repetir essa oração comigo? Pai, pode sentar, muito obrigado. Em nome de Jesus, me ensina
a reconhecer o teu plano e o teu propósito para a minha vida, Senhor. Que o teu agir na minha vida não seja interrompido por mim. Usa-me, Senhor, como canal, como instrumento para fazer a tua obra. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu conheci a Jesus. Quando eu conheci a Cristo, aquilo foi tão impactante que aquilo que antes, e bem pouco tempo antes, me aperreava demais, já não me aperreava mais. Eu fui tomado por uma paz, irmãos, que a única explicação que tinha é que Deus estava guardando o meu coração. E hoje eu vejo que, para minha vergonha, irmãos, em alguns sentidos, em vez de estar mais maduro, para minha vergonha, parece que eu retrocedi. Amém, irmãos? Você me perdoa por isso? E eu peço perdão à igreja. Não era para ser assim. Paulo diz que cuidava da vida dele a ponto dele não ser reprovado naquilo que ele foi aprovado um dia. E às vezes a gente parece que está dando passo para trás, e realmente às vezes a gente está dando passo para trás. E se você está pensando, ele caiu em pecado. Não é isso não, irmão. O que parece que nessa reflexão agora, né? Não estava pensando nisso, eu ia pregar sobre amor. Mas parece, irmãos, que a minha vida se tornou preciosa demais para mim. E não era para ser assim. Mas Deus nos convida para arrependimento, amém? Eu dizia, né, para um camarada aí, no tempo que eu me converti logo, eu dizia para ele, rapaz, se pela minha vida eu conduzir uma pessoa a Jesus, eu já posso morrer, já que tá bom. Eu tinha 18 anos e essa disposição, onde é que está hoje? De morrer para levar a palavra e de conduzir, pela graça do Senhor, alguém a Cristo. Amém, irmãos? Não tenha pena de mim, não. Amém? Não é para você ter pena de mim, não. É para você ter misericórdia de mim. Ande em misericórdia, irmão. Seja piedoso comigo. Amém? Seja piedoso comigo. Seja piedoso com a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros.
Você está confortável com essas coisas que eu estou falando? Amém? Não é para você ficar desconfortável, não, irmão. É para você me perdoar e me amar. Amém? Vamos ver se esse choro vai produzir arrependimento. Bora ver? Eu conto com você para você me ajudar. Amém? A tristeza segundo Deus. O que é que a tristeza segundo Deus faz? Amém? Não sabem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, irmãos. Deixa eu ver onde é que está escrito. É 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então vamos prosseguir para aquilo que é perfeito, está adiante de nós, em nome de Jesus. Você está aqui? Amém, irmãos. Glória a Deus. Então a gente vai começar a falar hoje sobre o amor. Amém? A gente está estudando fé, esperança e amor. Mas até aqui a gente não tinha falado nada sobre amor ainda. Não é verdade? E a gente vai começar a falar hoje. Amém? E desde já, não é? Eu quero que você, se possível, se esforce para que nos próximos domingos, enquanto a gente estiver falando sobre amor, que você seja diligente em vir receber da palavra. Amém, irmão? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz o quê? Diz que agora, pois, 3 coisas permanecem, não é isso? A fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior dos 3. Irmãos, a gente vai falar e vai ensinar sobre amor. E o amor é muito importante. Amém? O amor é de veras muito importante. E hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o tema. Amém? E a gente vai ver por que o amor é tão importante assim. Na semana que vem a gente vai falar sobre os 4 amores. Amém? E aí você vai ver tanto o que a Bíblia diz a respeito dos 4 amores, quanto a minha singela e humilde opinião a respeito também. Ok? Que eu, particularmente, já adiantando, para mim, amém? Só existe um amor. Tá certo? Então, mas a gente vai ver as 4 palavras gregas que são traduzidas por amor. Como se aplica, qual é a diferença de uma para a outra. E, possivelmente, já daqui a 2 domingos, a gente vai finalizar fazendo um apanhado de como o Novo Testamento, como Paulo traz fé, esperança e amor conjugado um no outro. Tá bom? E como isso é importante no dia a dia, para a gente viver os 3 juntos. Tá? Deus não quer que você ande só em esperança. Deus não quer que você ande só na fé. A Bíblia diz para a gente associar algumas coisas à nossa fé, inclusive a esperança e o amor também. Tá bom? Porque lá em Gálatas diz que o amor, que a fé opera pelo amor. Tá bom? Mas isso aí a gente vai guardar um pouquinho, porque hoje a gente vai fazer
uma defesa aqui da importância da gente estudar fé, estudar amor. Amém? Você vai abrir aí em Mateus. A gente vai começar ouvindo as palavras do Senhor Jesus. A gente vai ver a mesma passagem, tanto em Mateus quanto em Lucas, tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 43, tá bom? Você chegou aí, Mateus 5, 43, te prepara que hoje a gente vai ler a Bíblia, amém? A gente vai ler a Bíblia bastante. São só 4 passagens que a gente vai ler, mas são grandinhas, tá bom? Você fica feliz em ler a Bíblia? Né? Deus livre você dessa ser a única oportunidade de você ter de ler a Bíblia na semana, né? Diga assim, Deus me livre. Né? Você vai ter muitas outras oportunidades, né, de ler a Bíblia essa semana, mas vamos aproveitar essa. Então, Mateus capítulo 5, versículo 43 diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Você entende a função desse para no início do versículo 45? Tem um para aí na sua Bíblia? Você entende qual é a função dessa palavra aí? Ele tem no versículo 44, ele diz para a gente fazer algo. E no versículo 45 ele inicia dizendo: faça algo para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, a finalidade de amar e orar os nossos inimigos e os que nos perseguem. Sem uma coisa, a gente não acessa a outra. Amém? Você está aqui? Será que... Vamos prosseguir, vamos deixar Jesus falar. É melhor Jesus falando do que eu. Só um amém. Mas eu vou repetir, é melhor Jesus falando do que eu. Amém. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós o quê? Vamos falar com mais força, sede o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, eu sei que a gente podia pregar sobre essa passagem. Amém? Ia passar aqui muito tempo aqui discorrendo sobre isso. Porque é poderoso, não é não, irmão? Diga assim, as palavras de Jesus têm poder. Aleluia. Mas, irmão, eu quero só destacar 2 coisas aqui. Vamos combinar o seguinte. Ele diz que a gente amando, não só quem nos ama, mas amando quem não ama a gente. E amando quem persegue a gente vai se tornar o quê? Filho de Satanás, não é isso? É não? Tem certeza? A gente vai se tornar o quê? Filho de Deus, filho do nosso Pai Celeste. Amém? Você está aqui? Não é isso? O versículo 45. E aí ele diz, porque
Deus faz o sol nascer sobre todo mundo, bons e ruins. A chuva vem para todo mundo, para bons e para ruins. E aí ele diz que se a gente amar quem não nos ama, se a gente amar quem nos persegue, a gente vai se tornar como Deus é. Amém, irmãos? A perfeição de Deus vai fluir através da gente. Quando o quê? Quando a gente amar uns aos outros, irmãos. Simples. Quem só ama os irmãos não faz nada demais. Não tem virtude nisso daí. Mas, versículo 48, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E agora a gente vai ler a mesma passagem em Lucas capítulo 6. Aleluia. Versículo 32. Você chegou aí, Lucas 6, 32? Diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Não é verdade, irmãos? Você concorda com Jesus? Amém, né? Glória a Deus. Não seja tolo de discordar de Jesus, né? Uma pessoa que discordar de Jesus, aí tá de brincadeira, né? Tá de brincation with me, né? Mas aí ele diz, olha, porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos em mal. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém? Você vai notar que tem algumas coisas diferentes aqui. Aleluia? Vamos destacar algumas coisas. Você percebe que nessa passagem ele pergunta mais vezes qual será a recompensa daqueles que só ama quem te ama. Ele fica perguntando, qual é a recompensa disso? Qual é a recompensa disso? Aí ele fala que se a gente fizer ao contrário, grande será a nossa recompensa. Amém, irmãos? Mas aqui eu já quero te dizer, adiantar algumas coisas sobre o amor. O amor, a natureza do amor, irmãos, não espera algo em troca por ela mesma. Amém, irmãos? Não é um investimento que você faz esperando receber. Não é algo que não é um dinheiro que você empresta esperando que te devolva. É algo que tem o fim nele mesmo, irmão. Porque é algo, diga assim, perfeito. Aquilo que é perfeito, irmãos, não falta nada. Não falta alguma coisa para ser perfeito. A ação que tem como base amor não está faltando
não espera receber nada em troca, não, porque é uma ação perfeita. Sabe, quando Deus te usa para transmitir o amor dele, você não precisa uma salva de palmas no final, irmãos. Você não precisa bater palma para você. Você não precisa aparecer, não. Porque o teu galardão vem de Deus, irmãos. É Ele que vai te galardoar. Sabe? É possível você andar num nível de amor tão grande que você seja rejeitado e você ficar feliz da vida, não porque você foi rejeitado, mas porque você andou em amor. Quão difícil é a gente orar por quem nos persegue. Orar pelo nosso inimigo, irmãos. Amém? E é incrível como pessoas que dizem crer na palavra de Deus, crer nas palavras do Senhor Jesus, de certa forma, dão de ombros para esse tipo de mandamento do Senhor. Porque lhes é difícil obedecer. Mas, irmão, a graça de Deus nos habilita para toda obra, toda boa obra. Amém? Para a boa obra, a graça de Deus habilita. Então, irmãos, não temos em nós essa perfeição. Eu espero que você esteja sendo diligente ao ouvir essa palavra, irmãos. Vede como ouvis. Porque vamos ser sinceros. A gente vê quantos metros tinha a Arca de Noé, não tem muita serventia. Mas isso é uma coisa de grande importância, irmão. É diferente. Eu saber Deus mandou fazer o templo, e Deus mandou fazer assim, a roupa do sacerdote era assim, e você saber de tudo, como eram as pedras, qual era o tecido que se usava, quantos metros tinha de frente, de lado, de fundura. Tem na Bíblia? Tem. Mas, irmãos, pouco se aproveita isso daí. Mas, de Lucas, tu está dizendo que a Bíblia está dizendo coisa que pouco se aproveita? Pois é. Comparado a isso aqui, irmãos, a lei está se cumprindo nisso daqui. A lei de Moisés está se cumprindo nisso daqui, meu amado, minha amada. O que há de mais importante nas Escrituras é isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é Deus. Deus é o amor. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. E Deus, que é perfeito e completo e íntegro, Ele amou o mundo de tal forma que Ele se entregou por aqueles que não valia nada. Muito pelo contrário, irmãos. Deus não é hipócrita para pedir para você fazer uma coisa que Ele não tenha dado o exemplo primeiro. Sabe aquela história de faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Com Deus não é assim. Vamos dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, provém do maligno. Amém? Essa historinha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, é Satanás purinho. Porque com Deus, Ele nos dá o exemplo para a gente ser imitador dEle. E Ele está nos dizendo, ame o seu inimigo e você vai se tornar filho do Pai Celestial, parecido com o Pai Celestial, e grande vai ser o seu galardão.
Ame não aquele que te ama, ame quem te persegue. E você vai ter galardão. Ah, mas eu fui perseguido porque eu fui amar quem me persegue. Isso é um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Não mate a semente que você plantou. Ah, eu não fiz nada de errado, fui pedir perdão a quem tinha me magoado e levei patada. Grande é o teu galardão, irmãos. Se a fé que a gente tem em Jesus não nos move para orar pelos que nos perseguem e não nos move para orar pelos nossos inimigos, irmão, eu duvido que essa fé nos salve. Semelhante fé salvar. Palavras da salvação. Se a nossa fé, a fé que a gente tem em Deus, não nos move, não move a tua vida para orar por quem te persegue e pelos teus inimigos, como é que essa fé vai te salvar? Aleluia. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5. Deus é bom. Deus é bom. Você está aí com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Tá certo? Então diz assim, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente pela fé, diga assim, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga assim, na esperança nós nos gloriamos. Amém? Na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? É uma esperança para o tempo presente ou para uma era vindoura? Que a gente estudou isso nos 2 últimos domingos. Pelo contexto aqui que ele diz que se nós tivemos acesso pela fé e estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga assim, é uma esperança para uma era vindoura. A esperança da glória de Deus, irmãos, é uma esperança que vai mudar a natureza da tua carne. Tornar incorruptível aquilo que hoje é corruptível. Amém? Mas não somente nisso. Aí a gente vai para o versículo 3. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Nas tribulações, por conta das tribulações, se você se manter firme, você vai ter esperança. Amém, irmãos? E a esperança não confunde, versículo 5. Por que não confunde a esperança? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Irmão, é para glorificar a Deus um negócio desse. Essa realidade, irmãos, Deus direcionou para mim e para você. O Espírito Santo, o próprio Deus, veio até nós e derramou o amor de Deus
em nosso coração. Diga assim: Deus é amor. Então o próprio Deus foi derramado no teu coração. Amém? Diga assim: eu tenho o amor de Deus no meu coração. Por isso, eu não ando aperreado. Mesmo nas tribulações, eu estou firme e me glorio em Deus. Amém, irmãos? Você tem um amor de Deus dentro de você. Aleluia. Porque Cristo, preste atenção, porque Cristo, quando nós ainda, diga assim, ainda, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, diga assim, pelos ímpios. Irmãos, vou te trazer uma revelação, talvez você não tenha percebido, mas Jesus, quando morreu, morreu pelos ímpios. Jesus não morreu pelos santos. Não tinha santo? Todos pecaram e careciam da glória de Deus. Irmão, Jesus, quando morreu, morreu única e exclusivamente pelos inimigos dele. Amém? Aí você vai dizer que você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, não lê a Bíblia? Diga assim: eu leio a Bíblia. Mas aí, como o microfone está comigo, eu vou dizer o que você diria para mim. Você diria: de Lucas, lá em João, Jesus diz que já não chama os discípulos de servo, chama de amigo. Não era isso que você ia dizer? Ajuda aí, irmão. Balança assim, é isso. Meus irmãos, a natureza pecaminosa do homem só foi restaurada depois da ressurreição de Cristo, irmãos. Amém? Sem Cristo morrer, a gente ainda estava tudinho perdido. Se Cristo morresse e ficasse lá morto, a gente estava tudinho perdido. Diga assim: ai de mim. Ai de mim. Ai de tu. Ai de todo mundo. Abraão, o pai da fé, só foi justificado em Cristo. Amém, irmãos? Depois a gente estuda, outro dia, a gente estuda a justiça de Deus. Mas sem Cristo não tem salvação. Amém? Todos éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não tinha um justo sequer. Mas você lembra como começou esse versículo 5? Lembra? Começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia, irmãos. Veja o que Jesus fez. Você era ótimo. Você era ótima, não é não? Sem Jesus, antes de você se converter, só tinha coisa boa em tu, né? Você não é melhor do que os outros? Não era? Não, porque você sabia falar mais bonito. Porque você não adulterava. Você só mentia, falava mal dos outros, né? É por isso que você era melhor do que os outros. Ou não? Ou era tudinho igual perante Deus? Irmãos, vamos lá. Você pode até pensar, está desviando do assunto. Não, estou justificando a importância da gente entender o amor de Deus. Por que é importante eu entender o amor de Deus? Porque quando eu entendo o amor de Deus, eu vou entender como é que eu devo me portar.
E aí, irmãos, você não vai, por exemplo, retrucar ou resistir e se reconciliar com alguém que te fez mal. Porque você entende o amor de Deus. E você entende que você mesmo já esteve naquela posição. E você entende que nisso serão conhecidos os discípulos de Jesus, quando vos amardes uns aos outros. E você entende que você não está fazendo nada diferente do que Jesus mandou a gente fazer. Amar os nossos inimigos. Amém? Ah, mas o pessoal, né, quer fechar a igreja. Vá amando. Ame, que o amor constrange. Amém, irmãos? É poderoso. O amor é poderoso, irmãos, para cobrir multidão de pecado. Vinícius, tu abaixa um pouquinho só o volume desse microfone. Aí tá bom. Aleluia. Amém. Irmãos, eu li até o 6, né? Porque vê, Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E como eu disse, todo mundo era ímpio. Até o judeu era ímpio. Versículo 7. Vai se segurando aí na cadeira aí para você não dar um pulo muito grande e bater a cabeça no teto, tá certo? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, diga assim, mas, conjunção adversativa. Contudo, todavia, porém, ao contrário, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus, irmãos. Você está entendendo a importância da gente compreender bem o amor de Deus? Como é que o amor de Deus funciona, irmãos? O amor de Deus não funciona a gente amando quem nos ama. O amor de Deus não funciona a gente só orando por aqueles que oram por nós. O amor de Deus não funciona a gente esperando amar só quem ama a gente receber alguma coisa em troca. Porque se Deus amasse só quem ama Ele, o que é que Ele iria receber em troca? Ele não ia receber nenhum filho em troca. Mas Deus se agradou em moer Jesus. E Jesus, vendo o fruto do seu penoso trabalho, se alegrou por conta de uma colheita, irmão. Porque Deus prova o seu, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, diga assim, inimigos, fomos o quê? A gente foi o quê, irmão? Diga assim, eu fui reconciliado. Diga assim, eu, mediante a fé, tenho paz com Deus. Hoje a gente tem paz com Deus. Por quê? Porque a gente não é inimigo de Deus mais. Antes a gente era inimigo de Deus. Mas agora, por conta do amor dele, que veio e morreu pelos seus inimigos, a gente foi reconciliado. Diga assim, eu tiro onda. Irmão, mas não é mérito da gente, não. É mérito de Jesus. O que é que Paulo diz? Eu sou o que sou,
pela graça de Deus. Então, é um negócio meio paradoxal. Eu acho paradoxal. Por um lado, eu estou numa posição melhor do que aquele que se perde. Por outro lado, eu não tenho que me gloriar absolutamente em nada disso. Justamente por eu estar numa posição melhor, eu tenho que dar o exemplo que Cristo deu. E eu tenho que morrer pelo meu inimigo. Amém? Eu estou delirando aqui, irmãos? Julga a palavra que tu está ouvindo. Vê se eu estou fazendo algum malabarismo aqui com a Bíblia para dizer algo que a Bíblia não está falando. Porque ele diz que Deus provou, esse versículo 8, se eu fosse você, eu destacava aí na sua Bíblia. Versículo 8, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu devo fazer o quê, irmãos? Eu devo ser como Ele é. Irmão, isso é perfeição. Sede perfeitos. Versículo, a gente leu lá no capítulo 5 de Romanos. Porque em Lucas ele usa a expressão misericordioso. Seja misericordioso como Deus é misericordioso. Em Lucas ele usa sede perfeito. Em Lucas não, em Mateus, capítulo 5, ele diz: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. E ele está falando de quê? Qual é o contexto daquilo? Ame o teu inimigo. Você amando o seu inimigo, você vai ser como o seu Pai Celeste. Você vai se tornar filho do seu Pai Celestial. E você vai ser como Ele é. Amando justamente quem te persegue. Amando justamente quem fuleirou contigo. Amando justamente quem você ajudou na hora que precisava. E essa pessoa não devolveu o dinheiro que pegou. Aleluia. Na hora que precisa de mim, sabe vir até mim. Depois, esquece de mim. Só eu que penso esse tipo de coisa? Você pensa também, que eu sei. Que a gente é tentado nas mesmas coisas, irmãos. É muito fácil a gente perdoar quem chega pra gente. E às vezes não é nem tão fácil, né? A gente ainda acha difícil ainda. Perdoar quem chega pra gente e diz: pô, velho, eu fuleirei contigo aí, me desculpa. Né? Se for um homem falando, ele vai dizer assim: desculpa aí, velho. Não é verdade? E a gente ainda acha difícil? Deixa Deus agir. Por quê, irmão? Porque a gente não está lendo a Bíblia aqui, coisa desconectada, não. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 5, que Deus derramou o amor dele no nosso coração pelo Espírito Santo, então eu posso perdoar. Eu posso amar o meu inimigo com o amor de Deus. Não usa o teu não. O teu não serve não. O teu amor não serve não. Usa o de Deus e você vai ter grande galardão, irmão. Amém? E aí, eu li até quando? Até o 10, né? Vamos ler o 11 para a gente terminar aqui. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diga assim: eu fui reconciliado com Deus. Para que foi que tu fosse reconciliado para Deus? Com que objetivo tu fosse reconciliado com Deus? Lindeza. Para fazer do mesmo jeito que aquele que te reconciliou fez.
Você já percebeu que hoje a gente tem um ministério? Qual é o ministério que todo mundo aqui, um vai dizer, eu sou profeta, o outro vai dizer, eu sou apóstolo, mas todo mundo tem um ministério aqui. Qual é o ministério? Por que será que a gente tem esse ministério? Porque a gente tem que andar como Jesus andou, irmão. A gente tem que reconciliar. Você percebeu que se Jesus não tivesse morrido pelo inimigo dele, ele não tinha reconciliado? Vem cá, André. Se não faltar energia, a gente vai ler ainda 1 João capítulo 4. Achegai-vos a mim, que eu vos achegarei a vós outros. Tá eu e André. Amém? Aí a gente tretou. Você sabe o que é tretar? Eu treto, tu tretas, né? A gente tretou aqui. E aí criou uma inimizade entre eu e ele. Vamos dizer que a gente tem 18 anos. Amém? Estamos conservados. Temos 18 anos. E aí a gente, tu fica no teu canto, eu fico no meu, e a gente resolve isso aí, beleza? Aí eu não vou te apertar a mão porque tu é safado, eu não aperto a mão de gente safada. Não é assim que se faz? Aí passa 1 ano, 2 anos, ele no canto dele, eu no meu canto. Irmão, pode passar 1000 anos, ele vai ficar no canto dele, eu vou ficar no meu canto, e nós vamos continuar intrigados. Ou com o passar do tempo, automaticamente assim, quando completar 1 ano, a inimizade acaba. Só tem um jeito da inimizade acabar, irmão. Você sabe qual é esse jeito, não sabe? Ou você vai ficar esperando dizer? O jeito que existe para que a gente tretou, a gente era amigo, mas agora é inimigo. Inimigo mesmo, eu não posso nem ver. Quando eu vejo, eu atravesso a rua para o outro lado, para não pisar na mesma calçada que aquele filho da bênção de Deus está pisando. Não é? É assim. Só tem um jeito da gente se reconciliar. Que jeito é esse? Ou eu, ou tu. Um de nós dois, a gente tem que buscar o outro. A gente tem que buscar a reconciliação. Amém? Só que a Bíblia, de Gênesis até Jesus, ela está contando uma história mais ou menos assim. Tu é Deus. Eu sou o homem. Eu sou a humanidade. E tu é Deus. Deus é perfeito. Não é não? Deus é perfeito. Aí, por minha culpa, eu tretei com Deus. Foi a mulher que tu me deu. Tu é miserável, tu me desse essa mulher, me lasquei por causa dela. Tretei com ele. Criou uma inimizade. Eu estou parafraseando, amém, irmão? Criou inimizade. Aí passou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E Deus dizendo, faz assim, faz assim. Mas quando chegou na plenitude dos tempos, Deus falou, chegou a hora de eu ir lá me reconciliar com ele. Aí vem Jesus, nasce, e o que é que eu quero fazer de Jesus? Eu quero pegar Jesus, botar num penhasco e dizer, quer dizer que tu está chamando Deus de pai, é? Tu está se igualando a ele, né? Pega um cheixo aí, bora jogar ele do penhasco, bora matar ele, porque ele está se igualando a Deus. Aleluia. E chega um dia que a gente consegue. Diz assim, agora eu vou pegar esse miserável. E vai e crucifica Jesus. O que é que ele estava fazendo aqui? Diga assim, ele estava reconciliando. Como Jesus foi ungido por Deus, o qual andou por todo canto fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fazendo bem, irmão. E aí eu vou, crucifico ele, mas tinha uma coisa que eu não sabia.
Ele sabia. Ele sabia que ninguém tinha autoridade para tirar a vida dele. Ele mesmo estava dando a vida dele por mim. E aí, como Deus não é hipócrita, ele dá o exemplo. Ele veio se reconciliar comigo. Alguns não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder para ser feito filho de Deus. E ele, que não tinha amigo nenhum, passou a ter amigo, se reconciliou comigo. E aí ele disse assim, ó, vou ali, vi? Fica aí que daqui a pouco eu volto. Mas tu não vai ficar sozinho, não. Eu vou mandar o Espírito Santo. Aí lá vem o Espírito Santo. É irmão Josenilton. Jesus voltou para o Pai se assentar à destra do Pai. Vai lá se assentar na destra do Pai. E mandou o Espírito Santo. Aí lá vem o Espírito Santo. Jesus foi, aí passou aqui 39 dias, 40 dias, 45 dias, ele já está chegando, porque no Pentecostes, né, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu, né? Aí 45, 46, 47 dias, 48, 49, 50. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo chegou. Aleluia. E aí eu não estou mais sozinho. O Espírito Santo que me foi ortogado, ele veio, é melhor não brincar com água, né? Mas ele veio e derramou no meu coração o amor de Deus. E agora, o que é que eu estou fazendo aqui, junto com o Espírito Santo? Porque eu continuo. É Deus fazendo, irmão. Não é a gente que faz. É Deus que está fazendo. Eu continuo reconciliando o inimigo de Deus com Deus. Deus plantou o filho primogênito. E agora, de fato, nós somos filhos de Deus. E a gente anda, ou pelo menos deveríamos andar, como ele andou aqui na terra, reconciliando o pecador, miserável, inimigo de Deus, com Deus. E que prova de amor maior há em dar a sua vida pelos seus amigos, mesmo quando eles são inimigos. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. A gente vai ler lá em 1 João, capítulo 4. A gente vai terminar fazendo essa leitura. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Pois segundo ele é, nós também nós somos nesse mundo. Irmão,
eu acho isso aqui, que João falou, nesse versículo aqui, 17. Se não tivesse escrito isso daqui, muita gente, ainda hoje, ia pegar pedra para jogar aí no povo. Irmãos, como é que nós somos nesse mundo, como Deus é? É na onisciência? É na onipresença? É na onipotência que nós somos como Deus é? Não, irmãos. Isso aí é característica exclusiva de Deus. Predicado exclusivo de Deus. Deus não compartilha isso com ninguém. Deus não compartilha a glória dele. Nós não somos nesses sentidos como Deus. Mas num sentido, a gente é. Que sentido é? No amor, irmãos. É só ver o contexto. Amém? A gente não está criando aqui, pelo poder da nossa palavra, civilização, mundo, animal, bicho. Em 7 dias a gente está criando as coisas, e em 6 dias criando e no 7º descansando, não. Quem faz isso é Deus. Deus tem esse poder, a gente não. Mas o que é que a gente é igualzinho a Deus? No amor. No amor, irmãos. Por quê? Porque o próprio Deus derramou na gente. Para a gente ser igualzinho a Ele. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Você está entendendo? Porque é importante a gente entender como o amor de Deus é. Porque aí a gente não vai estar apontando o dedo para ninguém. Porque imagina se Deus apontasse o dedo para mim, para você, e dissesse: eu sei o que você fez. Eu sei. Eu quase que te salvo, ia mandar Jesus para te salvar, mas porque tu fizesse isso, tu está lascado na minha mão. Imagina, irmão. Não, Jesus veio e todo mundo que receber vai ser salvo. Amém? Eu li até o 17, né? Diz assim no 18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Temer o quê, irmãos? Temer o quê? Vai vir perseguição. Porque o amor de Deus não é passar a mão na cabeça, não, irmãos. Deus corrige quem ama. E muitas vezes, vê o que aconteceu com Jesus, corrigindo a quem ele amava. Ou tu acha que Jesus não amava o fariseu? Tu acha que Jesus não amava o escriba? Os saduceus? Tu acha que Jesus não amava? Amava, irmãos. Por quê? Porque era tudinho inimigo dele. E Jesus amava os inimigos dele. Por isso, e veio perseguição por amor. Se a gente vai andar no amor, parabéns, vai vir perseguição para você. Mas grande é o teu galardão. Grande é o teu galardão. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele reconciliou, irmãos. Nos chamou para andarmos em novidade de vida. Amém? Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Essa é a parte fácil, irmão. É a parte fácil. Amar o irmão. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todos nós, irmãos, somos irmãos. Fomos feitos por Deus. Nós devemos nos amar, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que não concordam com a gente, mesmo aquele que blasfema contra o nome de Deus, nós devemos amar.
Por quê? Porque com a medida em que eu medir, também será essa mesma medida que Deus vai me medir. Se eu aponto o dedo, irmão, você está apontando o dedo para você. Cuidado. Quando você julgar no sentido de proferir sentença. Amém, irmãos? Porque a gente tem que julgar todas as coisas mesmo. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém, não. Quem vai condenar, o único que tem autoridade para condenar, não é eu, não. Não é você, não. Você não é juiz nesse sentido, não. Cuidado com isso. Você foi chamado para ser reconciliador. Você não foi chamado para ser executador de pena. Amém? E se por um acaso qualquer um dentre nós andarmos aí como carrascos, no sentido de ser executador de pena, fica tranquilo, irmão. A colheita é certa. Você vai colher no mesmo tanto. Cuidado. Essa não é uma palavra para você sair daqui temeroso. É uma palavra para você saber que Deus tem um plano para a gente. De buscar o inimigo e reconciliar com Deus. Amém, irmãos? Por isso que as palavras do irmão André sobre essa igreja encher, as palavras do pastor Cláudio sobre ser um tempo de pescaria, elas podem se cumprir. Deus é poderoso. Deus está ansiando a gente sair do nosso confortinho. Sair do nosso confortinho. Ah, porque eu tenho vergonha. O amor não lança fora o medo. Larga disso, rapaz. Ah, e se ele não aceitar a palavra que eu der? Oxi. Rapaz. Nas tribulações vem perseverança, vem experiência, vem esperança. Vamos nos alegrar, irmãos. Vamos nos alegrar, porque a gente não está sozinho aqui, não. Se alguém te rejeitar, tem um que não te rejeitou. Tem alguém que não te rejeitou, irmão. Não só não te rejeitou, como fez questão de vir morar dentro de tu. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Mais tarde, vamos comer do corpo e beber do sangue do Cristo. Amém, irmãos? Verdadeira bebida e verdadeira comida. Aleluia. O pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão não vai ter mais fome. E quem beber desse cálice não terá mais sede. Nós vamos comer nessa noite, na Santa Ceia. Amém, irmãos? Conto com você também, para estarmos aqui nos alegrando juntamente uns com os outros. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que você nos orientou, nos corrigiu, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, Pai, por aquilo que nós não estamos dando a resposta positiva a você, por aquilo que você nos fez. Você nos fez mais que vencedores em Cristo, Senhor, mas nós temos um propósito aqui nessa terra, Senhor. Nós temos uma carreira para completar, para cumprir, e nós dependemos de você, Espírito Santo. Você que é Deus, não falha, não vai faltar. Para cada visão, você vai dar uma provisão também. Inspira os nossos corações de como você quer nos usar para essa obra, para reconciliar o mundo com Deus Pai. Nos usa, nos orienta, trata Espírito Santo no mais íntimo do nosso ser. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade. Porque nós sabemos que se nós dependermos de ti, seremos bem-sucedidos, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para as nossas casas,
debaixo da tua paz, alegres por aquilo que você fez por nós, Senhor. Íamos para o inferno, éramos inimigos de Deus, mas fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas também não só alegres, mas cientes da nossa responsabilidade de sermos sal e sermos luz aqui nessa terra. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vai em paz, irmão. Deus é contigo. Se alegra no Senhor. E até a noite.